Capítulo 4 dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Seção 1 do benefício de prestação continuada. Artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011. Parágrafo 2. O para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Parágrafo 3º. Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. 1. Revogado. 2. Vetado. Parágrafo 4º. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011. Parágrafo 5º. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011. Parágrafo 6º. A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o parágrafo 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011. Parágrafo 6º. O INSS poderá celebrar parcerias para a realização da avaliação social, sob a supervisão do Serviço Social da Autarquia, incluído pela Lei nº 14.441, de 2022. Parágrafo 7. Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura, incluído pela Lei nº 9.720, de 30 de novembro de 1998. Parágrafo 8. A renda familiar mensal a que se refere o parágrafo 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido, incluído pela Lei nº 9.720, de 30 de novembro de 1998. Parágrafo 9. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Parágrafo 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do parágrafo 2, o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. Parágrafo 11. Para a concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento, incluído pela Lei nº 13.146, de 2015. Parágrafo 11. Ao regulamento de que trata o parágrafo 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no parágrafo 3º deste artigo para até meio salário mínimo, observado o disposto no artigo 20b desta lei incluído pela Lei nº 14.176, de 2021. Parágrafo 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cadastro Único, conforme previsto em regulamento. Parágrafo 13. Vide Medida Provisória nº 871, de 2019. Parágrafo 14. O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta lei. Artigo 20-A, revogado pela Lei nº 14.176, de 2021. Artigo 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o parágrafo 11 do artigo 20 desta lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o parágrafo 11-A do referido artigo, incluído pela Lei nº 14.176, de 2021. O grau da deficiência, incluído pela Lei nº 14.176, de 2021. 2. A dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, e, incluído pela Lei nº 14.176, de 2021. 3. O comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o parágrafo 3º do artigo 20 desta lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviços não prestados pelo SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida, incluído pela Lei nº 14.176,
14.176, de 2021. Parágrafo 1º. A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento, incluído pela Lei nº 14.176, de 2021. Parágrafo 2º. Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos 1 e 3 do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, incluído pela Lei nº 14.176, de 2021. Parágrafo 3º. O grau da deficiência de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei nº 13.146, 16 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e do parágrafo 6º do artigo 20 e do artigo 40b desta lei, incluído pela Lei nº 14.176, de 2021. Parágrafo 4º. O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios, incluído pela Lei nº 14.176, de 2021, artigo 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, vide Lei nº 9.720, de 30 de novembro de 1998. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário. Parágrafo 2º. O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. Parágrafo 3º. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência, incluído pela Lei nº 12.435, de 2011. Parágrafo 4º. A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento, redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011. Parágrafo 5º. O beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta lei no regulamento, incluído pela Lei nº 14.176, de 2021. Artigo 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. Parágrafo 1. O extinta relação trabalhista ou atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do artigo 21, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. Parágrafo 2. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos do recebimento concomitante da remuneração e do benefício,